O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade. Essa frase, simples e direta, contém um universo inteiro de sabedoria. À primeira vista, ela parece apenas mais uma reflexão bonita, mas, ao mergulhar em seu significado, somos confrontados com a profundidade do que realmente significa olhar para dentro. O autoconhecimento não é uma moda. Não é um tema bonito para publicações em redes sociais. É um compromisso íntimo com a verdade. E toda verdade, quando é descoberta com sinceridade, nos torna mais humildes. Pense um instante. Quantas vezes você já se deparou com uma versão sua que não reconhecia? Aquela reação impulsiva, aquele julgamento apressado, aquele medo escondido atrás da raiva, aquela vontade de controlar tudo. Em momentos assim, é comum sentir vergonha, frustração ou até confusão. Mas, na verdade, esses são os primeiros sinais de que algo em você está começando a despertar. O autoconhecimento nos coloca diante do espelho mais sincero que existe, o espelho da consciência. E esse espelho não elogia, não acusa, não esconde. Ele apenas mostra. Mostra onde você ainda se engana, onde você ainda se protege, onde você ainda não se permitiu crescer. E é aí que a humildade nasce. A humildade não é o ato de se rebaixar ou de se diminuir perante os outros. Não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, a humildade é uma força silenciosa, uma sabedoria que nos impede de acreditar que já chegamos lá, que já sabemos tudo, que estamos prontos e terminados. Ser humilde é reconhecer que somos eternos aprendizes. É aceitar que não somos melhores do que ninguém, apenas diferentes, com histórias únicas, dores únicas, batalhas invisíveis. Essa compreensão muda tudo. Muda a forma como você se relaciona com o mundo, muda a maneira como você julga as pessoas, como reage aos conflitos, como enfrenta suas próprias falhas. Porque sim, você vai errar, vai tropeçar, vai repetir padrões antigos, vai dizer coisas que não queria, vai se frustrar. Mas tudo isso faz parte. O autoconhecimento não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre perceber com honestidade o que está acontecendo dentro de você e, a partir disso, fazer escolhas mais conscientes. No começo, essa caminhada pode parecer solitária. Afinal, não é fácil mergulhar nas próprias sombras. Mas o que muita gente não percebe é que, ao fazer isso, você se torna uma pessoa mais leve, mais verdadeira, mais íntegra. E isso transforma não só a sua vida, mas também a vida das pessoas à sua volta. Veja, quando você se conhece, você deixa de projetar no outro aquilo que não quer ver em si mesmo. Você assume a responsabilidade pelas suas emoções, pelas suas escolhas, pelo seu caminho. E isso, inevitavelmente, te torna mais empático, mais compreensivo, mais aberto. Porque a humildade te mostra que ninguém está imune ao erro, que todos estamos fazendo o melhor que conseguimos com o que sabemos e com as feridas que carregamos, que cada pessoa é um universo em movimento, tentando encontrar sentido na própria existência. Você começa a olhar com mais ternura, mais paciência, mais compaixão, e esse é o verdadeiro impacto do autoconhecimento. Ele começa em você, mas se estende para tudo o que você toca. Quantas relações poderiam ser salvas se houvesse mais humildade? Quantas discussões seriam evitadas se antes de responder, alguém parasse para se perguntar: por que isso me incomoda tanto? Quantas decisões seriam diferentes se cada um tivesse consciência das motivações reais por trás dos seus desejos? A humildade nos convida a pausar, a escutar mais e falar menos, a observar antes de julgar, a acolher antes de condenar e, acima de tudo, nos convida a cuidar da nossa própria energia. Porque, ao se conhecer, você entende que não é sobre mudar o outro, mas sobre mudar a si mesmo. Que não é sobre controlar o externo, mas sobre dominar o interno. Essa mudança de perspectiva é libertadora.
você começa a se libertar das expectativas irreais, das comparações tóxicas, das cobranças excessivas. Começa a perceber que não precisa mais provar nada para ninguém, que sua única obrigação real é consigo mesmo. Viver com verdade, com coerência, com amor. Mas claro, essa jornada tem obstáculos, porque o ego não gosta de ser confrontado. Ele quer ter razão, quer estar no controle, quer ser reconhecido. E muitas vezes ele vai tentar te convencer de que olhar para dentro é perda de tempo, que mudar é impossível, que você já está certo do jeito que está. É aí que você precisa escolher, continuar na superfície ou mergulhar fundo, continuar repetindo os mesmos padrões ou ter coragem de quebrá-los, continuar culpando os outros ou assumir sua parte na história. Essa escolha é sua, sempre foi e sempre será. O autoconhecimento não acontece em um dia. É um processo, às vezes silencioso, às vezes doloroso, mas sempre, sempre transformador. Ele acontece nas pequenas coisas. Quando você escolhe respirar antes de responder. Quando decide escutar de verdade quem está do seu lado. Quando percebe um padrão se repetindo e opta por não alimentar aquilo. Quando reconhece que está com medo, mas vai mesmo assim. Quando aprende a pedir perdão, quando aprende a se perdoar. Esses são sinais de crescimento, e todos eles nascem da humildade. Você já reparou como as pessoas mais sábias que você conhece também são geralmente as mais humildes? Porque a sabedoria verdadeira não grita, não impõe, não precisa se exibir. Ela apenas é. Ela se expressa no jeito de ouvir, de falar, de estar presente. A humildade é a base para todas as outras virtudes. Sem ela, o conhecimento vira arrogância, a coragem vira prepotência, o amor vira apego, a fé vira fanatismo. Com ela, tudo ganha equilíbrio. Você passa a reconhecer seus dons sem se vangloriar, a aceitar seus limites sem se punir, a valorizar o outro sem se diminuir. E isso te torna mais inteiro, mais autêntico, mais humano. Ser humilde não é aceitar tudo passivamente, não é se calar diante das injustiças, não é se anular. Ser humilde é saber o seu lugar no mundo e, ainda assim, estar aberto para aprender com ele. É ter opinião, mas também saber ouvir. É ter convicções, mas também reconhecer quando errou. É ter uma voz, mas saber quando é hora de silenciar. Essa é a beleza da humildade. Ela não é fraca, é sábia. E a sabedoria mais profunda que você pode conquistar é aquela que nasce do autoconhecimento. É quando você entende que o mundo que você vê fora é muitas vezes um reflexo do que existe dentro, que mudar o mundo começa com mudar a si mesmo, que curar o mundo começa com curar a si mesmo, que amar o mundo começa com amar a si mesmo. Então, se você está nessa jornada, mesmo que ainda no começo, celebre. Você teve a coragem de iniciar um dos caminhos mais nobres e mais necessários desta vida, o caminho de volta para casa, a casa que é você, o templo que é sua mente, seu corpo, seu espírito. Essa jornada não tem fim, porque a cada camada que você descobre, outra se revela. A cada dor que você cura, outra pede atenção. A cada lição aprendida, outra se apresenta. Mas não se assuste, isso é sinal de evolução, sinal de que você está vivo, sinal de que você está crescendo. E crescer é um ato de humildade, porque crescer exige desapego. Desapego da imagem que você criou de si, desapego das certezas absolutas, desapego do medo de mudar. Então, permita-se errar, permita-se aprender, permita-se recomeçar, permita-se ser alguém melhor do que você foi ontem, sem a pressão de ser perfeito. E se em algum momento você sentir que está perdido, volte à base, volte à humildade, volte ao silêncio interior. Volte à pergunta mais importante: o que isso está tentando me ensinar? Porque toda dor traz uma lição. Todo conflito revela uma parte esquecida de nós. Toda crise é um convite à expansão.
E todo passo dado com humildade é um passo firme na direção da sua melhor versão. A vida não exige que você seja perfeito, ela só pede que você seja verdadeiro. E ser verdadeiro é estar disposto a se ver por inteiro, luzes e sombras, acertos e falhas, forças e vulnerabilidades. Tudo isso é você. E tudo isso merece ser acolhido, porque o autoconhecimento é isso, um abraço interno, um olhar compassivo, um caminho de volta ao que sempre esteve aí, esperando ser reconhecido. E ao reconhecer-se, você se transforma. E ao transformar-se, você transforma o mundo ao seu redor. Lembre-se, o primeiro produto do autoconhecimento é a humildade. E a humildade é o solo onde floresce toda grande transformação. Se essa mensagem tocou você, de alguma forma, respire fundo e leve com você uma verdade simples, mas poderosa. A jornada do autoconhecimento não exige perfeição. Ela pede presença, coragem e humildade. Lembre-se, cada passo que você dá na direção de si mesmo transforma não só sua vida, mas também a forma como você enxerga o mundo. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento, consciência e transformação, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem conteúdo novo para te inspirar a olhar mais para dentro e viver com mais verdade. Deixe nos comentários o que essa mensagem despertou em você. Sua história pode inspirar outras pessoas também. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, cuide de você e continue caminhando, com humildade, com presença e com o coração aberto.